Olá, eu sou Júnior Rostirola, vamos juntos ao Café com Deus Pai de hoje. Vida transformada, eu também não a condeno. Vá e de agora em diante, abandone a sua vida de pecado. João 8,11. O encontro com Jesus nos coloca diante de uma decisão. Podemos permanecer onde estamos ou podemos segui-lo. A segunda opção, porém, vem com uma condição: abandonar o passado. Quando Jesus chamou Pedro e André para serem seus discípulos e prometeu fazer deles pescadores de homens, a Bíblia diz que eles deixaram as redes e o seguiram naquele instante. Assim também foi com Tiago e João, que deixaram o barco imediatamente para segui-lo. Para seguir Jesus, temos de deixar para trás a vida que costumávamos ter. No livro Metanoia, meu amigo e pastor J.B. Carvalho trata do papel humano no processo de transformação. Somos responsáveis por nossa vida e nossos resultados. Ele afirma: a porta de mudança é aberta pelo lado de dentro. Como isso é forte! Não somos nós que operamos a transformação, mas é a responsabilidade de abrir a porta da mudança. Se você quer seguir Jesus, precisa abrir a porta. Isso implica, sim, em renúncias, mudanças de atitudes e hábitos, em transformação de caráter. Contudo, nada que deixemos para trás vale mais do que o que ganhamos quando seguimos Cristo. Jesus nos chama a viver em santidade e transformação em resposta ao amor do Pai e a graça que nos resgatou de nossa condição caída e quebrada. Vale a pena renunciar à antiga vida, uma vez que com Jesus tudo se faz novo. Começamos, então, a entender que nada é mais precioso do que poder segui-lo. Pela graça somos chamados, pelo poder do Espírito Santo transformados. Portanto, não olhe para trás, porque o que está à frente é muito melhor. E a frase do dia diz: renúncias fazem parte da vida daqueles que querem ser transformados. Uau! Tenha a sua vida completamente transformada por Jesus. Oremos. Pai, eu oro em nome do Teu Filho amado Jesus, e hoje todos nós escolhemos seguir a Ti e abrir a porta da mudança em nossa vida. Reconhecemos que isso exige renúncia, deixar as antigas redes e abandonar o que nos prende ao passado. Dá-nos um coração disposto a obedecer, mesmo quando o chamado exige transformação de atitudes e hábitos. Que o Teu Espírito nos fortaleça nesse processo, porque entendemos que nada é mais valioso do que caminhar contigo. Que a cada dia possamos estar íntimos de Ti, buscando a Tua presença em todo momento. Que a Tua palavra ministre no mais profundo dos nossos corações e que em todo tempo ela gere transformação, porque estamos abertos para isso. Que assim seja, em Teu nome, Jesus. Amém. Meus queridos, agora nós vamos ouvir um testemunho do nosso amigo Chesley Bragança, que diz assim: por muitos anos da minha vida, eu levantei publicamente a bandeira de que Deus não existia. Eu falava isso abertamente, defendia essa ideia, discutia com pessoas e fazia questão de sustentar esse posicionamento. Talvez por dor, por raiva, por frustrações acumuladas ou simplesmente por não entender os caminhos da vida. O curioso é que, mesmo dizendo não acreditar, sempre que eu ouvia algo relacionado a Deus, algo acontecia dentro de mim. Era como um chamado silencioso, mas eu cortava aquilo imediatamente. Eu resistia, para você entender melhor. Eu não queria sentir. Assim, é isso. Eu não queria acreditar. Minha esposa sempre teve fé, mesmo quando vivíamos distantes de Deus. Ela nunca perdeu isso. Nunca me impôs nada, nunca me impressionou. Ela simplesmente vivia a fé dela. Em determinado momento, ela baixou um aplicativo de devocional e passou a ouvir todos os dias. Entre várias vozes, havia uma que, sem que eu soubesse explicar o motivo, me tocava de forma diferente.
era a voz do Júnior Rostirola. Com o tempo surgiu o livro Café com Deus Pai. Mesmo sem condições financeiras naquele momento, resolvi comprar como uma surpresa para minha esposa. A alegria dela foi algo que eu nunca tinha visto antes. A partir daquele dia, sem falhar, ela passou a ler todos os dias. Vieram outros livros, outros anos, e aquilo foi se tornando parte da nossa rotina. Enquanto ela escutava os devocionais, muitas vezes no Spotify, eu também ouvia. Mesmo que de longe eu não lia junto, mas aquelas palavras me alcançavam. Aos poucos meu coração foi amolecendo. Aquela resistência começou a cair. Minha forma de pensar foi mudando. Minha forma de sentir também. Aos poucos fui entendendo que Deus nunca deixou de estar ali. Quem tinha se afastado era eu. Então veio a perda da minha mãe. E com ela vieram situações extremamente difíceis. Em vários dias, quando eu estava prestes a enfrentar ou resolver situações muito duras, a mensagem que eu escutava no devocional do Café com Deus Pai parecia ter sido escrita exatamente para aquele momento. Aquilo me encorajava, me fortalecia e me dava direção para enfrentar o dia. Humanamente falando, não havia saída. E ainda assim, tudo se resolveu. Hoje, olhando para trás, eu posso afirmar com toda a convicção: humanamente seria impossível. Só Deus poderia ter sustentado minha mente, meu coração e minha família naquele período. Só Deus poderia ter conduzido as coisas da forma que conduziu. Eu entendi, enfim, que o Café com Deus Pai foi o combustível que faltava para incendiar aquela pequena fagulha que sempre existiu dentro de mim. Não foi o livro em si, foi Deus usando uma ferramenta simples, diária e constante para me ensinar a confiar, a permanecer e a enxergar além da dor. Hoje, minha fé não nasce da ausência de problemas. Ela nasce da certeza de que Deus esteve presente, inclusive nos dias em que eu neguei a existência dele. Ele nunca se afastou. Eu é que precisei de tempo para voltar. Esse é o meu testemunho. Não de perfeição, mas de processo. E acima de tudo, de um Deus que nunca desistiu de mim. Meu Deus. Uau! Eu quase não consegui ler. Porque me emocionei muito. Porque Deus é lindo demais. Muito obrigado, Chesley, por abrir seu coração e compartilhar um testemunho tão verdadeiro e profundo. A sua história revela algo muito poderoso. Deus nunca se afastou de você, nem mesmo nos dias em que você o negava. E isso é tremendo. Ele permaneceu presente, paciente e amoroso, aguardando o tempo certo do seu coração. Sabe, Deus usou caminhos simples, palavras diárias e a fé perseverante da sua esposa para te alcançar e encher o teu coração de gratidão e temor. Que a sua vida continue sendo prova de que os processos também são milagres. Muito obrigado. Sabe, lendo o testemunho do Chesley, eu lembrei de quando eu me entreguei a Jesus. Aos 13 anos eu estava numa situação muito difícil. E quando eu fui ao altar para me entregar a Ele, eu estava muito chateado com Ele. Então eu lembro que eu compartilhei com eles as minhas feridas, as minhas mazelas, e eu comecei a questionar a Ele o porquê viver nesta terra. Eu estava muito chateado. E o que Ele me falou foi algo muito incrível assim, sabe? Ele me amou naquele momento e falou algumas palavras fortes e ganhou meu coração. Isso me mostra que em todo tempo Deus se faz presente, mesmo quando nós não o enxergamos. Então você que me ouve, entenda, independente das circunstâncias da vida, Deus te ama, Deus se faz presente e vai dar tudo certo no final. Meus queridos, estamos ao final de mais um podcast, de mais uma leitura, de mais um Café com Deus Pai.
E eu estou realmente extremamente feliz, porque até aqui o Senhor tem feito grandes coisas. E eu quero conhecer o seu testemunho. Cada história tem o poder de tocar alguém que precisa ouvir exatamente aquilo. Se você já viveu algo que te aproximou de Deus, conte, compartilhe sua experiência, compartilhe com todos nós, gerando esperança e gerando também fé em nossos corações. Encaminhe seu testemunho para o e-mail testemunho@cafecomdeuspai.com. Eu aguardo. Que Deus te abençoe grandemente, te conceda um dia abençoado. Fica aqui meu abraço, o meu carinho e seguimos todos juntos com Café com Deus Pai.